Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Estamos cheios. Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, olá, família, paz e bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o dia ou horário em que você nos ouve, importa que essa seja a melhor hora do seu dia. Está começando a partir de agora o nosso programa Chama Franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha, cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Santa Clara, irmã e companheira, nos ensina essa maneira de unir ternura e vigor. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco estendo a mão. Seja bem-vindo, a casa é sua, é o Chama Franciscana que está entrando no ar. Meu irmão, paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco no coração. Paz e bem. Olá, meus irmãos, aqui é seu amigo de sempre, Marcelo Alves, o garimpeiro musical. E neste programa Chama Franciscana Especial, vamos falar um pouquinho deste grande santo franciscano, Santo Antônio. Mas antes, como fazemos em todos os nossos programas, é o momento de nós abraçarmos o nosso irmão, sentimos o coração do irmão batendo junto com o nosso no nosso peito. É o momento da massagem no coração. Então vamos para a contagem regressiva em 3, 2, 1. Abraça já! Laia, laia.
Universo. Paz e bem, paz e bem. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Que abraço bom, que abraço gostoso. E aí, você abraçou? Que bom, sentiu o calor do irmão? O coração do irmão batendo junto ao seu no seu peito? Esse é o massagem do coração. Bem, meus irmãos, agora vamos para a nossa oração da noite. Oração a Santo Antônio. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, sacrário do Divino Espírito Santo. Alcançai-me dele os dons e auxílios de sua graça. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, reclinatório do Deus menino. Consegui-me dele a inocência daquela idade. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, amantíssimo filho de Maria Santíssima. Fazei-me também digno filho de tão soberana mãe. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, luz brilhante da Santa Igreja. Iluminai a minha cegueira, para que fuja das trevas dos vícios e dos pecados e pratique as obras de verdadeira santidade. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, deparador das coisas perdidas. Não permitais que eu perca o caminho da eterna salvação. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, lírio formoso da pureza. Inspirai-me amor entranhado às mais belas das virtudes. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, modelo perfeito da humildade. Tornai meu coração semelhante ao vosso. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, martelo formidável dos hereges. Comunicai-me a verdadeira docilidade às doutrinas da Santa Igreja. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, digno filho de São Francisco, abrasado como ele no amor divino. Inflamai o meu coração neste fogo sagrado, para que sempre arda nas suas belas e amorosas chamas. Amém. Santo Antônio que está junto a nós, nos ajuda a plantar mundo novo, onde a paz, a justiça e a verdade sejam força e esperança do povo. Queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esse nosso especial sobre a vida de Santo Antônio de Pádua, esse nosso querido santo franciscano, homem do Evangelho e da solidariedade. Fernando nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1191. Seus pais eram de nobre linhagem, Fernando Martins, Afonso de Bulhões e Maria Taveira. Moravam bem de frente à catedral. Nessa escola episcopal, Fernando recebeu a instrução cristã e elementar. Adolescente ainda, entrou para o Seminário dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, de onde ele mesmo pediu transferência para Coimbra, que fica a quase 400 quilômetros de distância da sua cidade, a fim de continuar seus estudos, com mais sossego, sem a atrapalhação das contínuas visitas de parentes e amigos que queriam persuadi-lo a desistir da sua vocação. Fernando era um jovem que sabia muito bem o que queria: dedicar-se de corpo e alma a Deus e aos estudos da Bíblia Sagrada. Na cidade universitária, Coimbra, porém, ele encontrou uma outra dificuldade no seu desejo de seguir em radicalidade a palavra de Deus. Na época, o mosteiro de Santa Cruz, onde ele vivia, onde morava, estudava, era palco de intrigas, fuxicos e brigas por bens materiais entre prelados e reis, monges e leigos. Fernando se empenhou fortemente por estar alheio a toda essa dura, mas triste realidade.
Mais do que nunca, dedicou-se a seus estudos escriturísticos e ao seu crescimento espiritual. Um dia encontrou-se com 5 frades franciscanos. Amor à primeira vista. Viu neles todo o evangelho vivido na simplicidade, na alegria, na humildade e na generosidade. Estavam de saída para Marrocos, para pregar a paz e o bem, como dizia o fundador, Francisco de Assis, que vivia em Assis, ainda na Itália. Tempos depois, diante das relíquias dos 5 primeiros mártires franciscanos, Fernando não teve mais dúvidas. Trocou todo aquele aparato clerical, cheio de hipocrisia, que ele conhecia, pela simplicidade do Evangelho, vivido na fraternidade e no anúncio do reino de Deus a povos pagãos. Trocou até de nome. De Fernando, passou a ser chamado Antônio, Frei Antônio, e jovem ainda teve um só desejo: morrer mártir como aqueles 5 frades e merecer assim, junto com eles, a coroa da glória. Não havia soado ainda a hora de Deus. O homem propõe, Deus dispõe. Uma febre sem tamanho na África deixou-o prostrado meses na cama. Aos poucos também aprende, com que fadiga, a seguir o projeto de Deus. Decide voltar a Portugal, sua terra natal. Qual novo Pentecostes, porém, os ventos sopram seu navio na direção da Itália, e ali ele começa a colocar-se definitivamente nos passos de Deus. Na grande reunião dos frades, chamada Capítulo das Esteiras, em Assis, encontra-se com Francisco, com milhares de irmãos que seguiam o mesmo ideal, e mais tarde com Clara de Assis. Mudança radical de vida no seu desejo. Antônio não toma mais a iniciativa, talvez pela decisão dura e pedagógica de Marrocos, mas se entrega incondicionalmente, embora também com certo medo, nas mãos de Deus. Terminada a grande assembleia, em maio de 1221, eram mais de 3.000 frades, escolhe o silêncio. Nada mais diz sobre sua preparação, seus estudos, sua competência. Ninguém o conhece, ninguém se interessa por ele. As almas humildes, escreverá mais tarde com conhecimento de causa, desconhecidas e felizes por serem esquecidas, são aquelas que imitam mais perfeitamente a vida escondida de Jesus de Nazaré, nos sermões de Santo Antônio. E assim, a pedido de Frei Graciano, ministro provincial da Romanha, no centro da Itália, lá vai Frei Antônio, fazer parte de um conventinho, um eremitério, situado no cimo do Monte Paolo. Como sacerdote, reza a missa aos confrades, mas faz outros serviços necessários à comunidade, como lavar pratos, cuidar da horta, da limpeza, etc. Dedica-se a longos tempos de oração, contemplação, jejum e penitência. Em águas turvas, escreverá mais tarde, não se vê espelhado o próprio rosto. Se quiseres que o rosto de Cristo se espelhe em ti, sai do barulho das coisas e guarda tranquila a tua alma, também dos sermões. Finalmente chega a hora de Antônio, que é a hora de Deus. Na cidade de Forli, durante uma ordenação sacerdotal, na catedral lotada de padres, irmãs, freis e fiéis, é convocada pelo superior a fazer a pregação. Daqueles lábios há tanto tempo colados, surgem de repente, como de uma fonte viva de água cristalina, as palavras mais comoventes, os exemplos mais convincentes, os estímulos mais penetrantes. Todos, do bispo ao provincial Frei Graciano, dos frades às irmãs, dos padres aos fiéis, todos ficam admirados pela eloquência, sabedoria e profundidade daquele frade até então desconhecido. Dali para frente, todos chamam Frei Antônio e ele passa a percorrer as estradas, sobretudo as do norte da Itália e as do sul da França, e nos últimos anos, de 1229 a 31, os caminhos de Pádua, anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Percorrendo as estradas da Europa, Frei Antônio percebe a fraqueza do povo na prática da fé, vítima às vezes das inúmeras heresias e erros da época. Francisco o admira e envia-lhe um bilhete pedindo que a mesma sabedoria que lhe deu uma profunda experiência de Deus, ele a transmita a seus confrades. A Frei Antônio, meu bispo, saudações. Muito me agrada que tu ensines a sagrada teologia aos frades, contando que não se extinga o espírito da santa oração e devoção, a qual tudo deve estar submisso, conforme está escrito na regra. Assina Frei Francisco de Assis. Coisa admirável, maravilhosa, Antônio unia em si a sabedoria e a humildade, cultura e simplicidade,
oração e caridade. Confrades e povo o adoravam nesse sentido, tão alto em sua cultura e tão simples no trato com a gente, doutor da igreja e amigo dos simples e dos pobres. E o povo ouve suas palavras, segue seus conselhos, sente-se reconfortado em suas lutas. Crianças são por ele abraçadas e abençoadas, mulheres e esposas são defendidas em seus direitos, lares são reunidos pela força do amor que ele tão bem sabe suscitar. E o povo continua a contar. A mula se ajoelhou diante da Eucaristia, o coração avarento foi encontrado no cofre do seu tesouro. Ele curou o pé dissipado de um jovem, ele pregou aos peixes, ele defendeu os agricultores diante do terrível exelino da Romana. E assim, passou Frei Antônio seus últimos anos, curando e consolando os outros, e tendo para si cansaço, doenças e penitência. Após uma intensa atividade de pregações e confissões de Quaresma em Pádua, retira-se na tranquilidade da localidade de Campo San Piero. Mais tarde, em junho de 1231, sente as forças faltaram-lhe, completamente. Pede para voltar a Pádua, percorre os 20 quilômetros em carro de boi, moribundo. Em Arcella, às portas da cidade de Pádua, num quartinho humilde do convento das Irmãs Clarissas, exala o último suspiro, cantando com voz tênue: Gloriosa Senhora, sobre as estrelas exaltada, alimentastes em teu seio aquele que te criou. Olhando um ponto fixo, consegue ainda exclamar: Estou vendo o meu Senhor. E morre. Não chegara aos 40 anos. 11 meses depois, em 30 de maio de 32, na Catedral de Spoleto, Itália, foi proclamado santo pelo Papa Gregório IX. E a todos aqueles que nos acompanham, que acompanham essa pequena história do nosso querido Santo Antônio, desejo a todos vocês a bênção desse santo franciscano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Santo Antônio que está junto a nós, nos ajuda a plantar mundo novo, onde a paz, a justiça e a verdade sejam força e esperança do povo. Onde a paz e a justiça e a verdade sejam força e esperança do povo. Santo Antônio presente na luta. Antônio, Antônio Santo, de Jesus querido, valei-me sempre no maior perigo. Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Antônio, Antônio Santo, de Jesus amado, valei-me sempre com o vosso amparo. Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, Senhor Santo Antônio, vai subindo, vai subindo, vai subindo, Senhor Santo Antônio. Chama franciscana. Os jovens enamorados vêm fazer suas orações, pedindo pra Santo Antônio que una seus corações. Santo Antônio querido,
estão casados na igreja, vem implorar, pedindo pra Santo Antônio, pro amor nunca se acabar. Santo Antônio querido do povo, aponta o Cristo de novo. Santo Antônio querido do povo, aponta o Cristo de novo. Sempre de novo aponta Jesus no meio do povo, seguindo esta luz que é Jesus. Quem não tem seu bem querer, humildemente vem rezar, pedindo pra Santo Antônio o seu amor encontrar. Santo Antônio querido do povo, aponta o Cristo de novo. Santo Antônio querido do povo, aponta o Cristo de novo. Sempre de novo aponta Jesus no meio do povo, seguindo esta luz que é Jesus. O santo que repartia o pão com os mais pobres, ensina que quem partilha é mais rico e é mais nobre. Santo Antônio querido do povo, aponta o Cristo de novo. Santo Antônio querido do povo, aponta o Cristo de novo. Sempre de novo aponta Jesus no meio do povo, seguindo esta luz que é Jesus. Chama franciscana. Fique sabendo! Você sabia que mais de 2.500 cidades brasileiras homenageiam santos católicos em seus nomes? E não é que, para variar, São Francisco é um dos nomes mais populares? Segundo o Índice de Nomes Geográficos do IBGE, São Francisco está em terceiro lugar entre os santos que mais dão nome a cidades brasileiras, batizando 127 cidades, como Amparo de São Francisco, no Sergipe, São Francisco do Conde, na Bahia, e Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Em primeiro lugar está outro grande santo franciscano, Santo Antônio, que dá nome a 236 municípios, como, por exemplo, Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, Novo Santo Antônio, em Mato Grosso, e Barra de Santo Antônio, no Alagoas. Já São João, que fica com o segundo lugar nesse pódio, está presente no nome de outras 220, como São João Nepomuceno, em Minas Gerais, São João do Araguaia, no Pará, e São João do Sul, em Santa Catarina. Fique sabendo! Você já pensou em ser franciscano secular? Não! Então conheça um pouco mais sobre o nosso modo de vida. Irmãos e irmãs, eu gostaria de destacar a obediência redentora de Jesus, obediência libertadora de Jesus. É assim que nós, franciscanos, devemos ver a obediência, não como uma coisa que nos diminui, que aprisiona. Obediência é ir além de realizar uma tarefa que nos foi pedida. É realizar com alegria, com felicidade, uma tarefa que nos foi confiada. É estarmos sempre disponíveis, voluntários, anteciparmos a necessidade dos irmãos, principalmente dos irmãos pobres e necessitados. Precisamos entender a obediência porque ela é um aspecto importante do nosso carisma. Vamos rever os nossos conceitos. Obediência é ir além, é nos antecipar, é nos colocar à disposição,
de todos os irmãos, da fraternidade, na nossa família e no nosso trabalho. Conheça a Ordem Franciscana Secular. Nossas reuniões acontecem todo primeiro domingo do mês, às 8 horas da manhã, na paróquia de São Judas Tadeu de Franca. Venha nos conhecer. Paz e bem. Água pura se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. Meus irmãos e minhas irmãs, na reflexão das fontes franciscanas de hoje, vamos refletir com Frei Fidêncio Van Boemel, UFM, a carta de São Francisco a Santo Antônio. Frei Francisco a Frei Antônio. Meu bispo, saudações. Apraz-me que leias a sagrada teologia aos frades, contanto que dentro desse estudo não extinguas o espírito da santa oração e devoção, como está contido na regra. Em louvor de Cristo. Amém. Desejo partilhar esta reflexão partindo da pequena carta de São Francisco de Assis dirigida a Santo Antônio de Pádua, carta esta dirigida em fins de 1223 ou inícios de 1224, na qual o Poverello de Assis concede a Frei Antônio a permissão de ler, ensinar a sagrada teologia aos irmãos nos primórdios da Ordem Franciscana. Aparentemente, esta carta se apresenta sóbria e simples. No entanto, essa simplicidade aparente nos pode enganar, pois quanto mais nela se mergulhar, tanto mais tesouros aí se escondem. Daí, a lapidação deste pequeno diamante nem sempre é tarefa tão fácil. Esta pequena carta a Santo Antônio é extremamente provocativa naquilo que se refere ao estudo da sagrada teologia, segundo o pensamento de São Francisco de Assis. Existem nas fontes franciscanas diversas indicações preciosas que nos levam a crer que, da parte de São Francisco, não existia algum ressentimento ou aversão ao estudo como tal, desde que esse estudo favorecesse a santidade interior do espírito. A própria vida penitencial abraçada por Francisco, Antônio e a fraternidade significa aprender a sabedoria do alto, que vem de Deus. E esta sabedoria não se aprende sentado em cadeiras acadêmicas. O apoderar-se da ciência, dos talentos, das sabedorias, segundo a carta aos fiéis, leva o homem à dura experiência da morte, perdendo ainda neste mundo passageiro a alma e o corpo. Francisco não despreza e muito menos coloca em níveis inferiores a ciência das coisas santas. A verdadeira inteligência não passa pelo crescer da ciência no homem, mas por um amor a Deus. O santo de Assis se preocupa com o futuro, especialmente quando a cobiça do saber poderia levar os irmãos a uma terrível presunção.
julgar-se-iam mais fervorosos e mais inflamados no amor de Deus por causa da inteligência das Escrituras. Quando, precisamente com o crescer da ciência, ficariam por dentro frios e vazios, e assim não podendo regressar à sua antiga vocação, porque teriam deixado passar o tempo que lhes fora concedido para nela viverem. E ainda, dentro do mesmo contexto da legenda perusiana, se diz que ele, Francisco, dedicava o maior apreço aos doutos da ordem e outros sábios, enquanto esses comunicam espírito e vida. Esta mesma doutrina, certamente, Francisco não passou somente a Santo Antônio nesta carta, mas também a encontramos na vida dos outros irmãos. E um exemplo belíssimo encontramos nos assim chamados Ditos de Frei Egídio, onde este mestre contemplativo nos deixa esta sentença: não procures estudar muito para a utilidade dos outros, mas estudes e procures e empregues as coisas que sejam úteis a ti mesmo, porque muitas vezes queremos adquirir muita ciência para ajudar os outros e pouca para ajudarmos a nós mesmos. Assim, creio que Santo Antônio captou muito bem e em grande profundidade a doutrina de São Francisco, para que no Studium de Bolonha pudesse realmente transmitir aos irmãos o gosto pela sagrada teologia, sempre em conformidade com o espírito da santa oração e devoção. São Francisco com sua vida e pregação penitencial e Santo Antônio com sua vida penitencial e pregação doutrinal. Ambos percorreram o mundo não em eloquência persuasiva da sabedoria humana, mas na doutrina e na demonstração do Espírito. A vida interior de ambos se caracterizou, para usar uma expressão de São Boaventura, pela total hospitalidade do Espírito do Senhor, sendo corretos intérpretes das Sagradas Escrituras e dóceis nos ensinamentos, a fim de conquistar a pérola preciosa de que fala o Evangelho. A carta de São Francisco a Santo Antônio, portanto, vai muito além de um mero consentimento. Ela não estaria representando uma decisão significativa e derradeira de Francisco sobre a questão dos estudos na ordem? Se assim o admitirmos, esta carta estaria deixando de ser uma carta confidencial e privativa e assumiria uma legislação definitiva para toda a ordem, no que se refere aos estudos da Sagrada Teologia, bem como uma atitude espiritual frente às demais ciências que, bem cedo, começaram a fazer parte da vida dos irmãos menores em Bolonha, Paris, Oxford e demais centros de estudo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta por outro caminho. Amor que se perde, nasce outro no ninho. Maldade que vem e vai, vira flor da alegria. Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Antônio querido, preciso do seu carinho. Se ando perdido, mostre-me novo caminho. Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino.
estou nos teus braços como se fosse Deus menino. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz descer do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva a vida, meu santo. Que seria de mim, meu Deus? Chama franciscana. Coração apaixonado pelas coisas do Senhor, a riqueza põe de lado, encontrou maior valor dos caminhos peregrinos. Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. Conhecendo Deus amor, pelo estudo e pela vida, apontou com destemor qual a luz, qual a saída dos caminhos peregrinos. Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. Nos palácios e nas praças, disse claro que convém. Deixem dramas e trapaças, cuidem só da paz do bem. Nos caminhos peregrinos, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. Não se esqueçam, criaturas, homens, plantas, animais. Glória a Deus lá nas alturas, pela vida e tudo mais. Os caminhos peregrinos, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. Os caminhos peregrinos, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. Chama franciscana. As músicas de ontem e de hoje, do fundo do baú franciscano, você só encontra aqui. Garimpeiro do Rio das Garças, garimpeiro que sonhas achar nas cacimbas mais fundas do rio, diamantes de brilho sem par. Agora no Chama Franciscana. Fui garimpeiro nas águas revoltas da terra. O Garimpeiro Musical. Neste nosso quadro Garimpeiro Musical de hoje,
vamos ouvir uma música. Garimpei bastante. Vocês que estão acostumados a sempre estar aqui ouvindo músicas de compositores nacionais, da música popular brasileira, músicas antigas que marcaram história, que muitas vezes nós não conhecemos, mas hoje eu venho trazer para vocês uma música internacional que também foi garimpada e encontrei por acaso aí nas minhas pesquisas, de uma banda chamada Mungo Jerry, uma banda de folk rock inglês que teve seus sucessos lá pelos anos 70. O fundador desta banda, líder deste grupo, foi Ray Dorset. Sempre foi fascinado pelos sons de rock e de blues. Outros membros do grupo foram Mike Coley, Paul King e Joe Rush, e ainda Cole Air. Eles também participaram de uma edição do Festival de San Remo, na Itália, em 1971. A canção Santo Antônio, São Francisco, cantada em conjunto com o italiano Piero Focaccia. Então, vamos ouvir com eles, Mungo Jerry, Santo Antônio, São Francisco. Daqui a pouco, a gente volta! Santo Antonio, Santo Francisco, it's an impossible day. Santo Francisco, Santo Antonio, soon I'll be hearing her say. Now I must be on my way, la 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 la. Santo Antonio, Santo Francisco, how many trains must I ride? Santo Francisco, Santo Antonio, I have to let her inside. Something says I should have hide, la 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 la. Her name was Yolanda, I'll never forget her. Not only because her feet were so large, she was size 46. She always attacked me in a different station. She was mad, just like me. Santo Antonio, Santo Francisco, never forget the last time. Santo Francisco, Santo Antonio, secrets are all hers and mine. Now we are drinking our wine, la 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 la. Da 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 da. Woo! Da 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 da. Antonio, soon I'll be hearing her say. Now I must be on my way, la 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 la. Chama franciscana. Santo Antônio
Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. E o nosso programa Chama Franciscana Especial Santo Antônio fica por aqui. Você pode sempre estar nos acompanhando todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas às 9 da noite, na Rádio Vida Nova FM 105,9 FM do seu rádio, ou através do site www.vidanovafranca.com.br. E todas as segundas-feiras você acompanha a gravação deste programa através do canal Rádio Franciscanos do YouTube. E também você que muitas vezes perdeu o programa Chama Franciscana de sexta-feira e não quer esperar até a segunda-feira para ouvir o programa, você pode acompanhar a reprise do programa Chama Franciscana aos sábados e domingos a partir das 18h30 na Rádio Franciscanos, www.radiofranciscanos.com.br. E vamos terminar este nosso programa de hoje com a bênção de Santo Antônio. A nossa força está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos bendizemos pelas vossas maravilhas, operadas em Santo Antônio, vosso confessor e doutor. E vos pedimos que sua intercessão alegre a vossa Igreja, para que ela viva em paz e unidade, caminhando incólume até as alegrias eternas junto de vós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz do Senhor, afaste-se de nós todos os inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui o meu abraço. Até o nosso próximo programa, nós estaremos de volta, eu e o nosso cantor de bolero, Luiz Miguel, estaremos aí com vocês, sempre com o tema do nosso carisma franciscano. Então vai aqui o meu abraço e paz e bem! Tchau! Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus.